a todos que acompanham esta transmissão e que reservam este tempo para cultuar o Deus eterno. Olá! Estimo que estejam bem, que estejam resistindo com bravura esses dias tão tenebrosos, esses dias de tanto horror. E peço humildemente a Deus que nos fortaleça, que nos dê sabedoria, que nos dê coragem para enfrentar os dias que ainda vão decorrer dessa pandemia. Quando a vacina for desenvolvida e disponibilizada, quando o isolamento acabar, nós enfrentaremos outras lutas. E precisamos estar fortes, fortalecidos. Fortalecidos não na nossa força, porque nós de nós mesmos não somos nada, não podemos nada, mas fortalecidos pelo poder de Deus, que é quem pode tudo. Então a Ele nós rogamos. E pensando nesse contexto de pandemia, de lutas, de perdas, de tribulação e de tanta coisa ruim, de tanta coisa ruim, eu fiquei pensando em várias situações que a gente conhece na Bíblia, né, de várias histórias que a gente conhece, e eu me lembrei de quando Jesus foi à região dos Gerazenos. E aí eu fiquei pensando várias coisas e gostaria de começar fazendo uma pergunta. Se alguém te perguntasse quem é você, o que você responderia? O que você teria a responder? Como você se apresentaria? Quem é você? Acho que uma informação bem básica que a gente, via de regra, dá é o nome. Né? Eu sou Ivone, eu sou Arquimedes, eu sou Ana Cláudia, eu sou Osvaldo, eu sou Eusa, eu sou Érica, eu sou Eleni, e eu sou e o nome. Mas isso é o que a gente é? É só isso que a gente é? Ou isso é tudo que somos? Certamente não. E aí eu fiquei pensando que quando essa pergunta é feita, nós utilizamos alguns filtros para executar a resposta. Provavelmente o lugar onde nós estamos é um filtro muito importante. Então, se eu estou num banco, eu tenho uma informação para dar de mim, eu tenho uma apresentação a fazer. Se eu estou numa igreja, se eu chego novato numa igreja, eu tenho outra forma de me construir nessa apresentação. Se eu estou numa festa, num encontro social, então o lugar em que eu estou é um filtro muito importante para eu construir essa minha apresentação, essa apresentação de mim. Um outro filtro muito importante é a finalidade da nossa presença ali. Né? Então, se eu estou numa festa, eu estou ali com uma finalidade. Se eu estou numa loja, numa situação de pré-compra, eu tenho um tipo de apresentação para fazer. Se eu estou na mesma loja, numa situação de pós-compra, eu tenho uma outra apresentação para fazer. Agora, essa apresentação que a gente faz, isso é a gente? Isso sou eu? Quando eu me apresento nesses lugares, nesses contextos, a partir dessas condições de interação, é isso que eu sou? Ou eu sou muito mais do que isso? Certamente eu sou muito mais do que isso. E não convém, na maior parte dos casos, fazer a apresentação detalhada de quem eu sou. Isso não cabe, né? Por isso nós fazemos os recortes. E aí, lá na situação do Gerazeno, Estou baseando aqui essa conversa no relato de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20, que eu não vou ler, a gente já conhece a história, né? A gente já conhece de muito tempo essa história, então eu vou relembrar aqui algumas passagens dela. A gente sabe que eles chegaram, né? Jesus chegou lá atravessou o mar, chegou lá na região dos Gerazenos, e aí um homem com espírito imundo, que veio dos sepulcros, saiu correndo. Quando ele viu Jesus desembarcar, diz que ele saiu correndo,
correu de longe assim, ó. Ele meteu o pé, saiu correndo, chegou lá perto de Jesus e diz que ele se prostrou. Diz aqui o texto que ele se prostrou. E aí ele se prostra, ele vai ao encontro de Jesus. Ele percebe que Jesus está chegando, é ele que se dá conta, né, que Jesus está chegando. E aí ele chega lá, ele se prostra e grita. Ele está perto de Jesus, ele tá grudado em Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, mas ainda assim ele grita. E aí ele grita dizendo: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Por que Jesus atormentaria alguém? Não é do caráter de Jesus, não é isso que a gente observa em Jesus, né? E aí a gente continua a leitura e a gente vai se dando conta de que este homem que está prostrado está possuído. E aí Jesus diz para este homem: saia deste homem, espírito imundo. E na sequência Jesus pergunta: qual é o seu nome? Quem é você? E aí a voz do homem diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Este homem não responde por si, né? Ele tem ali uma apresentação conturbada, uma apresentação de si que é atribulada, uma pessoa que não tem domínio da sua própria vida. E aí o texto continua e diz que este homem, na boca deste homem, né, os demônios, a legião, na boca deste homem implorava a Jesus que não mandasse sair daquela região. E aí diz que passava nesse momento uma grande manada de porcos, né? Se avistava uma manada de porcos comendo, pastando ali na região. E aí os demônios disseram assim, ó: manda-nos para os porcos, que entremos neles. E é interessante que Jesus interage aqui, né, com o demônio. O demônio conversa com Jesus. E Jesus conversa com o demônio. E aí Jesus deu permissão e os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos. Lembra que ele tinha pedido para, olha, não nos mande sair desta região. E aí a manada de porcos ficou possuída, né? E diz aqui o texto que eram cerca de 2.000 porcos. 2.000 porcos. E esses 2.000 porcos se atiraram precipício abaixo na direção do mar e se afogaram. Essa manada se afogou, todinha, se perdeu. E aí os que cuidavam dos porcos, né, no relato aqui, diz que fugiram e contaram os fatos na cidade e nos campos. Quer dizer, o povo fez o maior alarido, né? Quem presenciou fez o maior alarido. E aí o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando eles se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que estava possesso da legião de demônio, assentado, vestido, em perfeito espírito. E aí ficaram com medo. Porque esse homem, ele estava lá, ele ficava lá no sepulcro, ele morava lá no cemitério. E diz que ele, diz o texto, né, que ele era de uma força descomunal. Diz que ele era preso, ele era atado e ele arrebentava tudo que era corrente. Ninguém nem nada podia com ele. E aí quando essas pessoas chegam, esse homem está assentado, vestido e em perfeito juízo. E aí o povo ficou com medo, falou: opa, o que está acontecendo aqui? Né? E então o povo começou a suplicar que Jesus saísse dali. Quando Jesus estava entrando no barco, eles fizeram o quê? Falaram assim: olha, o homem falou o quê? Jesus, eu posso ir com você? Deixa eu ir com você. E aí Jesus falou assim: não, comigo não. Você vai voltar para sua casa, você vai voltar para sua família e você vai dizer, você vai contar o que o Senhor fez por você e como Ele teve misericórdia de você. E aí, desde então, este homem foi e começou a anunciar o que aconteceu. Quer dizer, ele testemunhou. Quando esse homem testemunha, ele está contando dele, né? Ele está se apresentando, ele está dizendo quem é ele. Então, se alguém perguntasse quem é você, a partir daquele momento não mais teria uma voz dizendo: meu nome é Legião.
Agora ele vai fazer uma outra apresentação de si. Uma apresentação que pode ser mais detalhada. Pode ser. Não deve, não precisa, não é obrigatório. Mas quando ele tem condição de fazer uma apresentação de si, é porque ele está se conhecendo melhor. E à medida que ele se conhece melhor, à medida que ele sabe quem é ele, à medida que nós sabemos quem somos nós, essa consciência molda o nosso comportamento, molda as nossas atitudes. Então, eu fiquei muito pensando nisso, né? Quem sou eu? Para eu sair propagando, eu sou Ivone, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, não é para isso. Mas para, sabendo quem eu sou, medir o meu comportamento, agir de acordo com aquilo que eu sou. E o que eu sou, no nosso caso, precisa refletir a glória de Deus, precisa refletir o amor de Deus por nós, o amor de Deus imenso que entregou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Isso precisa fazer parte da nossa apresentação, da construção do nosso eu. Porque quando eu conheço isso, quando eu sei disso, eu atuo à luz dessa construção que agora eu tenho consciência. Meu convite é que a gente reflita sobre isso e que a gente vá se reelaborando, a gente vá se reconstruindo e que essa reconstrução seja refletida no nosso comportamento. Para a glória de Deus. Amém. Adorarão diante de ti, pois
Graças e paz, irmãos. Nesse momento, vamos fazer a nossa oração de adoração ao nosso Deus. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, não há outro igual a Ti. Senhor dos Senhores, Pai de Jesus Cristo, nosso grande Salvador, elevamos a Ti nossa oração. Só a Ti seja dada toda a honra, glória e louvor. Que o Senhor nos abençoe e nos encha do Espírito Santo, para percebermos Tua grandeza e Tua soberania. Que a paz e a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial esteja sobre nós todos os dias de nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. É com grande alegria a qual eu recebi esse convite para ler uma leitura da nossa Bíblia. Eu vou ler 1 Crônicas 16, dos versos 28 ao 34. Louvem ao Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando ele aparecer. Treme diante dele toda a terra. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Digam em todas as nações, o Senhor é Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante do Senhor, pois ele vem governar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém. A Ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em Ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Salmos 25, do 1 ao 5. Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a vida do seu lar. Com satisfação nós vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez, porque a palavra de Deus é o alimento da nossa alma e a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é que nos sustenta e que nos orienta. Então vamos fazer a leitura agora no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, dos versos 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. E assim diz a palavra de Deus. Naquele dia, cedo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. Esse episódio na vida de Jesus e dos seus discípulos é uma verdadeira metáfora da nossa vida. É uma história que simboliza a nossa história, a sua história, porque nós estamos também caminhando, estamos navegando, e como diz o poeta, navegar é preciso. Nós estamos navegando, a nossa vida está caminhando, e nessa caminhada nós encontramos tanto um mar sereno, tranquilo, de águas calmas, como há momentos em que enfrentamos terríveis tempestades. E nesse texto, que é uma verdadeira metáfora da nossa vida, da sua vida, nós encontramos ensinamentos preciosos que Jesus nos oferece para superarmos as tempestades da vida. É provável que você, que está me ouvindo nesse momento, esteja enfrentando algumas tempestades. Nós estamos vivendo tempos muito estranhos, muito diferentes, muito difíceis. É a pandemia. O vírus prossegue matando muita gente. São as incertezas em relação à saúde, as incertezas em relação à economia, o desemprego que já assola milhões e milhões de brasileiros, que pode ter atingido você também que está me ouvindo. Então, estamos enfrentando uma grande tempestade, e essa tempestade se agrava na medida em que somos obrigados a nos manter isolados, distantes uns dos outros. E então podemos, além de enfrentar todas essas dificuldades já apontadas aqui, podemos enfrentar a sensação de solidão, a sensação de desamparo, a sensação de que estamos sozinhos. E o texto, então, tem essas lições preciosas que eu passo a compartilhar com você. A primeira lição preciosa é de que o temporal vem sem avisar. Lá no verso 37, diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Num certo sentido, nós nunca estamos preparados para esse temporal, mas a palavra de Deus está nos advertindo. O temporal vem para todos. O temporal não escolhe pessoas. O temporal não faz uma seleção. Olha, essas pessoas vão me enfrentar, as outras estão isentas desse enfrentamento. Não existe isso. O temporal vem. Na minha vida, na sua vida, o temporal vem. Todos nós enfrentamos o temporal. E alguns enfrentam muitos temporais. Uma segunda lição importante que nós encontramos aqui é que quando vem o temporal, ele é acompanhado de percepções, sentimentos e sensações muito desagradáveis. Os discípulos estavam desesperados diante do temporal. Vejam o que diz o verso 38. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Então os discípulos tinham essa percepção de que eles estavam diante do fim. A caminhada deles
estava no epílogo, na parte final. Eles estavam com medo de perecer, de morrer, de serem tragados pelas ondas, de afogarem nas águas agitadas. E ao contrário dos discípulos, Jesus, diz o texto, dormia tranquilamente, dormia serenamente, dormia em paz. É claro, o texto está querendo nos mostrar que é muito importante nós mantermos a sobriedade, o equilíbrio, o domínio próprio, o domínio sobre as sensações, o domínio sobre a racionalidade, sobre a razão, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós elaboramos, sobre o que nós planejamos para que seja possível atravessar a tempestade. Se nós cairmos em desespero, aí nós enfrentaremos dois inimigos terríveis: a tempestade e o medo. A tempestade e a incapacidade de planejar, a tempestade e a impossibilidade de encontrar saídas, de encontrar uma rota de fuga, de encontrar um livramento. Então preste bem atenção nisso. Quando estamos enfrentando a tempestade, nós não devemos criar mais problemas do que a própria tempestade nos traz. E os discípulos caíram nessa armadilha dessa navegação, dessa caminhada nas ondas turbulentas, nas águas intempestuosas. Bem, prossegue o texto e temos um terceiro ensinamento muito importante e extremamente importante, porque esses dias são muito difíceis. Diz o verso 39 assim: e ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. O que esse verso nos ensina é decisivo nessa hora, para a minha vida e para a sua vida. Essa passagem está nos mostrando que nós precisamos confiar em Deus, que nós devemos confiar em Deus e que nós podemos confiar em Deus. Confie em Deus, porque Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele está acima de tudo e de todos. Ele dá a ordem e aquilo que Ele ordenou acontece. A sua palavra nunca volta vazia. Preste bem atenção nisso, querido irmão. Nós não precisamos nos desesperar, porque estamos acolhidos, agarrados, vinculados e envolvidos com um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Eles pediram, os discípulos clamaram: acorda, Jesus! Diz o texto, Jesus imediatamente despertou e repreendeu o vento e o mar. Se você está enfrentando a tempestade, clame ao Senhor, busque a sua presença, não esmoreça, não se abata, não desista, insista, prossiga, resista, porque Deus te ouve, Deus está do teu lado, Deus te abençoa e Ele tem poder para transformar toda e qualquer realidade. Ele tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade. Confie. O quarto ensinamento muito importante do texto está lá no verso 41, que diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Então, vejam só que coisa maravilhosa. Uma situação difícil acaba se transformando num evento de adoração. Uma experiência amarga acaba abrindo caminho para corações rendidos ao Senhor. Corações que reconhecem o poder do Senhor. Corações que louvam o nome do Senhor por causa desse reconhecimento. Vejam, os discípulos passam do desespero para a adoração. E como é que eles adoram? Reconhecendo que Jesus é poderoso. Reconhecendo que Jesus dá a ordem e aquilo acontece. Reconhecendo que Jesus é maior do que a tempestade, é maior do que as ondas, é maior do que o mar agitado. Todas as vezes que nós enfrentamos uma tempestade na vida, nós temos essa possibilidade de logo na sequência louvar e exaltar o nome do Senhor. E nós com certeza faremos isso porque Deus é conosco. Deus está do nosso lado e Deus cuida de nós. Eu quero concluir essa meditação voltando lá no verso 35 e apontando para vocês agora o quinto ensinamento desse texto, que é muito importante. Vejam o que diz o verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Mas o que isso quer nos ensinar? O que este versículo tem para nós? Olha, minha amada e meu amado, quando Jesus pede para que os discípulos entrem no barco, ele afirma que eles passariam para outra margem. Passemos para a outra margem. Vejam que Jesus não diz: olha, entrem no barco, talvez vocês consigam chegar na outra margem. Jesus não diz: olha, embarquem e tentem chegar na outra margem. Não. A palavra de Jesus diz: passemos para a outra margem. Mas quando veio a tempestade, os discípulos entraram em desespero. Por quê? Porque eles não confiaram na palavra do Senhor Jesus. Jesus disse: passemos para a outra margem. E a palavra de Jesus é palavra fiel. A palavra de Jesus é palavra garantida. A palavra de Jesus não falha. A palavra de Jesus se realiza plenamente. Então, se Jesus diz que você é mais que vencedor, se Jesus diz que você é cuidado por Ele, você é como uma ovelha, Ele como um bom pastor, se Jesus diz que Ele te protege do saqueador, te protege do ladrão, te protege do malfeitor, então a palavra de Jesus é verdadeira e ninguém e nada poderá mudar esta verdade. Por isso que Jesus diz lá no verso 40, como é que não tendes fé? Quando é que os discípulos não tiveram fé? Quando eles ouviram a palavra de Jesus: passemos para outra margem, e a colocaram em dúvida. Houve um determinado momento no meio da tempestade, em que, com o desespero que tomou conta de seus corações, eles estavam como que afirmando: a palavra de Jesus não se realizará. A palavra de Jesus falhou aqui no meio do caminho, estamos perdidos. E Jesus diz para você, meu querido irmão, que Ele está
em você e você está nele. Que o Espírito Santo dele escolheu você com a habitação, para moradia. Que Deus, o nosso Pai, tem o seu olhar voltado para a sua vida todo o tempo todo. Então hoje vem a palavra de Deus aqui, nessa verdadeira metáfora da vida, para nos chamar, nos atrair, nos convocar, nos motivar a confiar na palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse para mim e para você: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele nunca te deixa, Ele nunca te larga, Ele nunca te abandona. De modo que você, diante dessas tempestades que estamos todos nós enfrentando nesses dias turbulentos, você deve hoje fazer a boa confissão. Os problemas são grandes, mas o amor de Jesus é maior. As dificuldades são infindas, mas o poder de Jesus é infinito. O medo se aproxima, mas o alívio do cuidado que Jesus nos oferece triunfa, prevalece, vence. De modo que hoje vem o Espírito Santo de Deus nos orientar para que nós confiemos no nosso Senhor Jesus. Eu concluo essa mensagem lembrando daquela frase que vocês que me ouvem sabem que eu gosto bastante. Eu não vou falar para Deus que eu tenho grandes problemas, mas eu vou falar para os meus problemas. Eu vou falar para as dificuldades que me cercam, para as tempestades que me assolam, que eu estou tranquilo, porque eu tenho um Deus todo-poderoso, que me ama e que cuida de mim. Que você agora se aproprie dessa presença gloriosa de nosso Deus e exalte e louve o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe. Nós vamos cantar nesse momento o hino do Cantai Todos os Povos, número 94. Um hino muito amado, um hino maravilhoso, Senhor meu Deus. E nós vamos cantar a primeira, quarta e quinta estrofes desse hino. Eu peço para que você pegue o seu inário e cante comigo. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos fazer com que a nossa alma cante ao Senhor nesse momento. Vamos declarar que o nosso Deus é grande, o nosso Deus é todo-poderoso, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é absoluto e tudo está nas mãos do nosso Deus. A nossa vida está nas mãos do nosso amoroso e misericordioso Deus. Louvemos. Até o mar, do céu todo é cerrado.
do Senhor aqui, em nome de Jesus. Aqui em Jeremias 29, vou ler 11, 12 e 13, que fala assim, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, né, irmãos, nessa passagem nós temos que buscar o Senhor, continuar buscando o Senhor, porque sem o Senhor nós não vamos chegar a lugar nenhum. E quando nós cremos no Senhor, de todo o nosso coração, Ele responde às nossas orações, né? Então nós vamos continuar orando e nós vamos clamar ao Senhor para que tudo isso passe e que o Senhor derrame muitas bênçãos sobre nós, porque nós cremos no Deus vivo, no Deus poderoso. E agora vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós cremos em Ti, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós louvamos, agradecemos o Teu nome, Senhor, e falamos, Pai, das Suas maravilhas, Senhor. Deus, agradeço por todas as bênçãos recebidas, ó Deus. Agradeço pelos meus irmãos em Cristo, Senhor Jesus. Agradeço, Senhor, pela igreja de Quitaúna, Senhor Jesus. Agradeço, Senhor, pelo pastor Osvaldo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor querido. Ó Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, aqui, mais uma vez pedindo, Senhor, a bênção, Senhor do Senhor, meu Deus querido, pedindo, Senhor, que o Senhor possa nos visitar, Senhor, com poder, com graça, com misericórdia, Senhor Jesus. Pedi ao Senhor, meu Deus, que o Senhor visite, Senhor, os enfermos, ó Deus. Visita, Senhor, todos aqueles que estão, Senhor, se curvando diante da Tua santidade, Senhor Jesus. Na Tua palavra diz, Senhor, que nós temos que orar pelos outros, Senhor. Na Tua palavra diz, Senhor, que nós temos que clamar ao Senhor, meu Deus. E nós estamos clamando ao Deus vivo, ao Deus poderoso, o Deus de toda honra, Deus de toda glória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos ao Senhor também, Senhor, que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão necessitadas, Senhor, de uma porta de emprego, Senhor Jesus. Nós queremos pedir ao Senhor, nós cremos nesse Deus que, mesmo em meio à pandemia, Senhor, o Senhor abre portas, ó Deus, onde não existe nenhuma porta, Senhor. Ó Deus querido, Deus majestoso, queremos pedir, Senhor, pelos jovens, pelas crianças, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um, Senhor, cada criança, Senhor, em nome de Jesus, cada família, cada mãe, cada pai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor querido. Nos abençoa, Senhor, guarda, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós estamos fazendo tudo que o Senhor quer para fazer, Senhor, pela lei dos homens. Mas se o Senhor Deus não agir, Senhor, se o Senhor não nos guardar, nada vai acontecer, Senhor. E nós cremos em Ti, Senhor, que o Deus vivo, o Deus que nós servimos, ó Deus, pode todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. E nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, interferir, Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor, essa terra, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, que essa pandemia seja tirada, Senhor, dos nossos meios, Senhor, em nome de Jesus, Senhor querido, que o Senhor possa abençoar, Senhor, que o Senhor possa ouvir o clamor do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, porque, Senhor, nós pedimos, nós nos curvamos diante de Ti, Senhor, que o Senhor possa ouvir, Senhor, o nosso clamor, o nosso pedido, Senhor, porque não tem outro para nos acudir, só tem um, que é o Deus vivo, o Deus poderoso. O Senhor fala na Tua palavra, o Senhor fala, o Senhor está esperando, Senhor, a nossa voz clamar ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. E é por isso, Senhor, que nós pedimos, Senhor, ao Senhor todas as vezes que nós necessitamos, ó Deus. E mais uma vez, Senhor, nós nos curvamos diante da Tua santidade, Senhor, em nome de Jesus, querido Deus.
Deus. Senhor, aceita, Senhor, as nossas orações no trono da graça. Senhor, aceita, Senhor, os nossos pedidos. Aceita, Senhor, os nossos agradecimentos, Senhor, porque o Senhor é Deus e a tua misericórdia dura para sempre. E também, Senhor, porque nós te amamos, ó Deus, nós te amamos para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. E amém, Senhor Jesus. Amém. Saúde os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos uma chuva de bênçãos. Hoje o dia está chuvoso, mas é bênção de Deus na minha vida e na sua vida. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Que o irmão tenha um ótimo domingo, um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.